Bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG e pela Engea, com apoio do Itaú via Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Aqui no canal do Sempre um Papo, no YouTube, estão mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil e do mundo, e eu te convido a inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos essas conversas. Te convido também para seguir o Sempre um Papo nas redes sociais, @Sempre um Papo, e no site sempreumpapo.com.br. No site você encontra toda a nossa programação de próximos eventos e dos eventos que já aconteceram. Meu nome é Gabriel Pinheiro, e agora a gente vai dar início a uma conversa com o escritor Nelson Ricardo Reis, onde ele vai falar com a gente um pouquinho de sua trajetória literária e sobre o seu novo livro, A Sombra de Fausto. Seja bem-vindo, Nelson. Olá, Gabriel. Muito obrigado pelo convite do Sempre um Papo. Meu nome é Nelson Ricardo Reis, sou professor de literatura e crítico literário e fiz a minha estreia no mundo da literatura ficcional esse ano com A Sombra de Fausto, lançado pela editora Quixote. Bacana. Bom, antes da gente iniciar a conversa, eu convido você que está nos assistindo e também você, Nelson, para a gente conferir um vídeo institucional da CEMIG. Ele dura 1 minutinho e a gente já volta. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom, Nelson, eu queria começar a nossa conversa te perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né, como crítico literário, professor de literatura, doutor em literatura comparada pela UFMG. Como que esse seu percurso profissional te levou até o lançamento desse seu primeiro romance? Pois é, Gabriel. Na verdade, a minha base de formação é Ciências Econômicas. Me formei em Economia pela PUC em 1993 e segui a carreira de economista trabalhando na Secretaria da Fazenda, onde eu trabalho até hoje, né? Sou economista, Secretaria Municipal da Fazenda, e durante um tempo eu dei aula, né, de literatura. Hoje eu não sou mais professor, não dou mais aula, e tenho um blog de crítica literária que eu me dedico já desde final de 2020, 2021, municiando esse blog. É óbvio que esses meus estudos na área de pós-graduação em literatura, eu fiz mestrado em teoria da literatura e semiótica, depois eu fiz doutorado em literatura comparada, que abriu muito a minha visão como leitor, né? E me fez começar a trabalhar como crítico literário, como professor, e acabou ocasionando uma ligação direta com o fazer literário. A partir do momento que eu escrevo críticas literárias de livros que eu li, o fazer literário se torna uma coisa natural. Tanto é que a minha tese, ela tem um pouco a ver com isso. A minha tese de doutorado, eu defendo que existem alguns textos de crítica literária de alguns escritores
de alguns críticos, como Augusto Meyer, Otto Maria Carpo, Tristão de Ataíde, Álvaro Lins e tantos outros, que o texto crítico, por si mesmo, ele já é uma obra literária. Independente do romance, do livro, da poesia que desencadeou aquela crítica, se você pegar uns textos do Augusto Meyer, do Álvaro Lins, do Otto Maria Carpo, o próprio texto crítico é uma obra literária pronta e acabada, independente do texto criticado. É óbvio que esse não é o meu objetivo como crítico. O meu objetivo como crítico é resgatar uma coisa chamada crítica de rodapé, que surgiu na década de 40, 30 e 50 no Brasil, mas esse fazer literário acabou desencadeando na criação literária, né, que foi quando eu desenvolvi e escrevi esse romance. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas é curioso o que você aponta sobre tanto o seu trabalho como crítico, né, essa questão da escrita crítica literária e o seu trabalho acadêmico, como que eles são muito presentes no romance, né? Eles estão muito presentes no seu protagonista e na maneira como você constrói essa história ficcional. Mais pra frente eu quero te perguntar algumas coisas sobre isso. Mas agora no início eu também queria saber um pouquinho sobre a sua infância, sobre a sua entrada no mundo da literatura como leitor, assim. Você foi uma criança leitora, um adolescente? Quais essas obras que te formaram enquanto leitor? Que bom você ter perguntado isso, que interessante. E essa pergunta vem num momento muito difícil para mim, porque a minha entrada no mundo da leitura, o meu surgimento como leitor, eu já gostava de ler quando criança, gostava, mas era gibis, revistas em quadrinhos, livros que a escola, né, o ensino fundamental, livros infantis que eu era obrigado a ler. Foi com 12 anos, aproximadamente 11, 12 anos, quando eu estava na sexta série, que eu que eu descobri o mundo da literatura, né? Esse mundo da literatura me foi apresentado por um grande amigo, um amigo de infância, que eu perdi há 34 dias atrás, faleceu, e foi ele que me mostrou esse mundo da literatura. Ele tinha uma carteirinha na biblioteca pública, e eu ia na casa dele brincar, ia chamar ele para brincar, jogar bola, andar de bicicleta, e ele estava sempre lendo. Eu falei, pô, mas por que você fica lendo tanto, ao invés de brincar? Ele falou, não, vamos lá na biblioteca que eu vou te fazer uma carteirinha para você. E aí eu comecei a me apaixonar pela literatura e foi um amor sem retorno. E a porta de entrada foi Conan Doyle e Sherlock Holmes. Ah, assim, é um caminho sem volta, né? E uma ótima porta de entrada, né? Sim, Assim, cara, e uma eu leitura tenho... prazerosa, instigante, que te faz querer voltar. Gabriel, eu tenho um carinho, assim, quando eu era menino, adolescente, eu li todas os 54 novelas e os 4 romances do Sherlock Holmes, mas até hoje, às vezes por saudosismo, eu pego lá um contozinho para ler e me dá um prazer muito grande. Sim. E pensando no Nelson escritor, né, quais são hoje as suas principais influências? Quais esses escritores que te levaram para a escrita? Pois é, eu não diria dessa forma. Eu não sou capaz de dizer quais os escritores que me levaram para a escrita. Porque os escritores que eu gosto, que eu admiro, jamais me levariam para a escrita, porque eu jamais conseguiria escrever como eles, né? Então, não são, como eu vou te dizer, eles não são influências do Nelson escritor. Eles são escritores que eu admiro e que são Machado de Assis, Guimarães Rosa, Lúcio Cardoso, no Brasil, né,
José Saramago, Jorge Luiz Borges, Dostoiévski, Hemingway. Esses são escritores que eu estou sempre lendo, estou sempre relendo, né? O Rubem Braga, né? Para não ficar só nos romancistas, nos contistas, o grande cronista Rubem Braga. Eu estava até comentando outro dia com um amigo meu que ele leu meu livro e disse: nossa, Nelson, seu livro é gostoso de ler, é uma leitura assim, que flui, apesar de você discutir questões complexas, você tem uma forma de escrita fluida, né? Eu falei: muito obrigado. Eu lembrei de uma frase do Rubem Braga. O Rubem Braga, uma vez, viraram para ele e falaram: Rubem, você escreve de uma forma tão fácil, né? Ele virou e falou: meu amigo, você não sabe o trabalho que dá escrever fácil assim, né? Então é isso. Esses são os escritores que eu admiro, que eu gosto muito de ler: Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, mas de forma alguma eu colocaria como influências assim, literárias para mim, porque são escritores que eu coloco num patamar meio que inatingível, né, hoje, como são grandes escritores, são grandes mestres da literatura, né? Não, e é legal vendo essa lista de escritores que você deu, né? Porque o seu livro, ele é um livro, ele é um romance, ele é um livro ficcional, mas ele é fortemente, ele tem uma presença muito forte da literatura enquanto livros e autores, né? Vários desses autores, eles perpassam o seu livro, várias obras deles, elas são citadas, elas são muitas vezes analisadas ao longo do seu livro. O que é um dispositivo muito interessante que eu acho que você faz no romance, que eu também quero conversar com você sobre. E para começar a entrar no seu livro, o Pacto Faustiano, né, não só o pacto, né, mas esse embate entre o bem e o mal, me parecem temas inesgotáveis, né? Assim, desde tempos imemoriais o homem se debruça sobre isso e a arte se debruça nas mais diversas formas, né? No seu próprio livro você traz como que isso já foi tratado na literatura, no teatro, no cinema, nas artes plásticas, né? Na pintura, na escultura. Então eu queria saber como que isso chegou para você. Como que esse pacto faustiano ele apareceu para você e te inspirou a escrever um romance? Pois é, o mito de Fausto, ele é considerado o último mito criado pelo Ocidente, né? O Georg Faust, ele foi um médico, um alquimista que viveu na Alemanha. Eles não têm uma data exata, mas parece que foi entre 1480, 1540, 1520, por aí. E surgiu um boato que ele, por ser médico, alquimista, que ele tinha feito um pacto com o diabo, que ele tinha feito um pacto com Mefistófeles. E acabou que, com o passar dos séculos, essa história se tornou um mito, né? O primeiro a trabalhar com esse mito foi o Philippe Marlowe, o teatrólogo elisabetano concorrente do Shakespeare, que escreveu Fausto para o teatro. E depois teve outras versões, a mais famosa delas é a de Goethe. Mas você tem a de Thomas Mann, Doutor Fausto, tem o Mestre e a Margarida de Bulgakov e vários outros livros. Até o Fernando Pessoa tem um Fausto dele também, né? Esse eu descobri pelo seu livro, eu não sabia, não conhecia. O do Fernando Pessoa É, não é uma das principais obras dele, mas ele também já se debruçou sobre esse tema. Então, é um tema, assim, como você disse, ele é de tempos imemoriais e ele está sempre presente. Eu lembro que, quando eu estava escrevendo o livro, eu conversei com uma amiga minha, professora de literatura, e falei: ó, estou trabalhando num livro e o tema é o maniqueísmo, a luta
do bem contra o mal. Ele falou, nossa senhora, mas esse tema está tão batido. Já, já foi escrito tanta coisa sobre isso? Eu falei, sim, mas é um tema praticamente inesgotável, porque as coisas continuam acontecendo e esse embate continua ocorrendo. E a minha abordagem foi de uma maneira que eu tentei. É um livro que pode ser lido por um leitor que nunca leu Fausto, que nunca leu nenhum dos livros que trabalham com o mito de Fausto. Mas se você conhece os livros de Goethe, Marlowe, Pessoa, Bulgakov, o livro é cheio de referências a esses livros, cheios de passagens que são ligadas, que fazem referências a essas outras obras, né, que trabalharam com esse tema antes de mim. Por isso que o livro chama-se A Sombra de Fausto. Esse nome, ele significa a sombra dos outros Faustos. Esse livro foi escrito à sombra dos outros Faustos que foram escritos nos últimos 600 anos da literatura. Sim. E é curioso, né? Tem aquela frase, o diabo está nos detalhes. Eu estava lendo o seu livro e pensando muito nela, assim, que é isso, acho que quanto mais você se aprofunda muito num pano de fundo que ele traz, mais atento aos muitos detalhes que a sua prosa tem permeado ao longo do livro todo, assim, o diabo está nos detalhes ao longo do seu livro. Sim, sim. É como eu te disse, o livro ele pode ser lido em camadas. Sim, Tem várias camadas que o leitor faustiano, um leitor que conhece a fundo a obra de Fausto, e principalmente o Fausto de Goethe, consegue ver coisas que que o leitor leigo, vamos dizer assim, não veria. sim. E voltando no que a gente estava conversando no início, esse romance ele me parece um espaço também não só para que o seu protagonista se debruce sobre alguns livros favoritos dele, mas para que você se debruce sobre eles, né? Porque é muito curioso mesmo a sua estratégia de trazer algumas análises literárias, alguns debates bem acalorados sobre obras como O Grande Sertão Veredas, O Mestre Margarida. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, sobre a entrada desses livros como parte mesmo da narrativa. O que acontece? Quando você escreve um romance, principalmente quando é o seu primeiro romance, né, a sua entrada no mundo da ficção, você usar a primeira pessoa te dá uma segurança maior. Né? Você escrever o livro na primeira pessoa. E o seu protagonista se aproximar de você também te dá essa segurança. Né? Talvez no futuro eu consiga escrever um livro na terceira pessoa ou um livro na primeira pessoa, que o protagonista seja uma mulher idosa, negra, né? Mas, no meu caso, para mim foi muito mais fácil eu trabalhar com um protagonista que um pouco mais jovem do que eu, que também é professor de literatura, que também vive nesse mundo. Então, o que acontece? Quando ele conversa com o Georg, com o professor Georg no trem, eles vão conversando sobre o Fausto, sobre o Grande Sertão Veredas. O que é aquilo, Gabriel? Isso é um texto que eu escrevi há muitos anos atrás sobre o Grande Sertão Veredas. Eu li o livro e fiz uma análise do livro, um texto de 30, 40 páginas, aonde eu, inclusive, se eu não me engano, ele foi até publicado em uma revista há muitos anos atrás. O que eu fiz? Eu peguei esse texto de crítica literária, e o transformei em um diálogo, onde os dois personagens... eu peguei aquela análise que eu fiz, aqueles levantamentos teóricos,
e joguei um pouco em um personagem, joguei um pouco na boca de outro personagem, ou seja, eu criei um diálogo de um texto de crítica literária. Eu fiz isso também com o Mestre Margarida, que era uma crítica que eu também já tinha escrito. Os outros não, os outros foram criados exclusivamente para o livro. Mas o personagem, ele se apropriou de textos meus, né? E que foram modificados, mas que foram apropriados, e eu deixei, não fiquei chateado com ele. Essa participação do Grande Sertão eu acho bem legal, por você transformar num diálogo, e eu acho que é uma das minhas sequências favoritas do romance, eu acredito, né? Toda aquela longa conversa entre eles e que vai assim, trazendo pontos de vistas e tentando influenciar o outro na opinião ali. Eu acho um jogo de ideias muito interessante. Mas Sim, e interessante, Gabriel, que depois eu fui ler de novo, né, o texto que deu origem, né? O do livro ficou muito mais legal, né? Daquela forma de diálogo, e de vez em quando pede um whiskyzinho, e aí toca uma música, porque o texto que eu publiquei na revista é um texto teórico, um texto científico, né? É um texto assim, chato para quem não é da área, é um texto meio chato para quem não é da área ler. Mas ali não, ali eu acho que ficou mais interessante assim, para o sim. público geral, entendeu? Sim, mas eu acho legal também como que você fala, por exemplo, do Mestre e a Margarida. Que aí ele já entra como um texto crítico, um texto analítico do personagem, mas é como se ele estivesse compartilhando um caderno com a gente, é um guia de leitura Exato. mesmo, né? Ele terminou a leitura e ele fala com o leitor. Eu fiz algumas anotações que eu vou compartilhar com vocês na sequência. E a gente meio que entra nesse caderno de leitura, que muitas vezes é algo privado, né? Que você vai escrevendo como um diário de leitura, um guia de leitura ali que ele compartilha. Eu acho interessante também essa maneira como você trabalha o texto crítico, né? O seu texto crítico dentro do romance. O objetivo foi esse mesmo, né? E pensando nisso, você veria o seu protagonista talvez como um alter ego seu? Em que medida ele poderia ser um alter ego? Até que ponto? Com certeza, né? Com certeza. Como eu te disse mais cedo, né? Para mim foi muito mais fácil eu trabalhar com um personagem que fosse da área de letras, que tivesse uma idade próxima minha, né? E ali tem muito meu, né? Mas não só. É óbvio que por ser uma obra de ficção, aquilo é uma história inventada, é uma história criada. Mas a gente não pode deixar de lembrar do Flaubert, né? Quando ele fala que Madame Bovary c'est moi. O protagonista tem um pouco de mim, né? O Juan, que é o chapeleiro louco, também, apesar de ser politicamente incorreto, de falar um monte de bobagem, ele também tem um pouco. Todos os E o personagens. livreiro? Oi? O livreiro. Seu Ernesto. Seu Ernesto, exatamente. O seu Ernesto é uma história interessante, Gabriel. O seu Ernesto existe, né? Ou existia, né? Até há pouco tempo atrás. Quando eu visitei Portugal pela primeira vez, eu fui na livraria dele, no sebo dele, lá do Chiado. E aquilo que é contado no livro, parte é verdade. Realmente, igual ele fez com o personagem, ele me levou no quartinho, lá atrás, onde era Pessoana, onde tinha primeiras edições de Pessoa, e aonde Pessoa dormia, voltando bêbado, né, porque o pai dele era o dono daquele sebo, o seu Ernesto. Quando eu conheci, ele já tinha 80 e tantos anos. Então, o pai dele era o dono daquele sebo,
e conheci o Fernando Pessoa. Dali, eu peguei um mote para criar uma história e colocá-lo também como uma figura que fez uma espécie de pacto também com Arimã, né? Mas o seu Ernesto... E aí, olha que coisa interessante. 6 anos depois, eu voltei para Portugal, eu estava indo para um outro lugar, e aí eu parei, fiquei uns 2, 3 dias em Lisboa, e aí voltei na livraria, 6 anos depois. E, coincidentemente, eu tinha acabado de escrever aqui no Brasil o capítulo onde ele aparece. Tinha acabado de escrever. Aí cheguei, aí fui na livraria dele. Para mim, eu já tinha uma intimidade com ele, porque eu tinha convivido com ele ali uns 5, 6 meses escrevendo, né? Ele era meu personagem. Aí ele estava na porta, tinha um senhor e um policial conversando com ele. Eu cheguei e falei: ô, seu Ernesto, o senhor não deve se lembrar de mim, eu vim aqui há uns anos atrás, comprei um livro na sua mão. Ele virou e falou: pode trazer que eu compro ele de volta. Pode trazer que eu compro ele de volta. Você está querendo devolver? Eu falei: não. Aí o policial fez um movimento assim, dizendo que ele estava meio gagazinho, né? Aí eu falei: não, foi só para revê-lo mesmo. Não, porque se você quiser, eu estou comprando todos os livros que eu vendi de volta. Porque é uma coisa interessante, porque o amante de livros, né, ele não pode ser livreiro, né? Ele não pode ser livreiro, porque ele vai quebrar, igual o José Mindlin, né? O José Mindlin foi o maior colecionador de livros, maior bibliófilo do Brasil. Ele, quando jovem, ele teve uma ideia, né? Isso está naquele livro dele, Minha Vida Entre Livros. Ele teve uma ideia, de falar: por que eu vou na Cosmos comprar um livro por R$ 5.000, se eu posso montar o meu sebo e comprar um livro por R$ 200? Só que o sebo dele quebrou, né? Porque ele comprava e não vendia. Te ouvindo, eu tô lembrando a minha última ida a um sebo. Eu comprei um livro e na hora de passar no caixa, o livreiro me perguntou se ele poderia carimbar meu livro, porque eles estavam com uma promoção que é: você compra o livro e se você quiser voltar e devolver o livro para pegar outro, você teria metade do valor em desconto para pegar um próximo livro. Então o livro, ele pegaria o meu livro de volta, ele me vendeu o livro, pegaria o livro de volta para que eu pegasse outro. Interessante. E no A Sombra de Fausto, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o seu processo de pesquisa. Porque ele é um livro que, por mais fluida que seja a leitura, eu acho ela extremamente fluida. É um livro que o próprio livro, né, por mais que quanto mais bagagem você tenha, por exemplo, sobre o mito de Fausto, acho que mais você vai aproveitar, mas eu acho que ele te dá todas as ferramentas para que um leitor leigo também mergulhe na leitura e aproveite a leitura. Que bom ouvir isso. E para mim, ele traz algumas discussões muito fortes no campo da filosofia, no campo da teologia, né? Então, como é que foi esse processo de pesquisa para esses temas também adentrarem o seu livro? Sim. No caso específico, houve 2 pesquisas pontuais. A primeira foi de obras sobre o mito Fausto. Então, eu procurei ler praticamente tudo, quase tudo que já foi escrito sobre o mito de Fausto, romances, poemas, epopeias, peças de teatro, assisti vários filmes, ópera, o máximo que eu pude encontrar, né? E também literatura que tratasse da figura do diabo como personagem. Então, li muita coisa. E fiz uma outra pesquisa sobre a figura do demônio, né? Aí eu li
várias biografias do diabo. E é interessante eu falar sobre isso, né? Eu estava comentando com um amigo meu outro dia, eu falei, pô, eu li umas 8 biografias do diabo. Coincidentemente, estou com uma aqui no meu lado. Aqui. Chama-se O Diabo no Imaginário Cristão. E vários outros livros. Ele falou, poxa, existe biografia do diabo? Eu falei, existe. E muitas. E muitas. E são muito interessantes, porque você vai entender a evolução dessa figura mitológica. O diabo, antes do século XII, ele era uma figurinha, assim, um diabinho travesso, uma figurinha que pregava peças nos viajantes, roubava pequenas coisas. Esse foi o diabo da época do Alto Medievo. No Baixo Medievo, que foi quando os muçulmanos, os bárbaros, começaram a invadir a Europa, o que os cristãos fizeram? O que a religião católica fez? Ela pegou aquela figura do diabo, aquela figura já conhecida, né, do diabo, que fazia pequenas maldades, e atrelou a imagem dele a deuses de outras religiões. Você vai deixar a religião católica para ir para a religião islâmica, você vai deixar a religião católica para ir para essa outra religião, o deus deles é o demônio. Ou seja, eles pegavam a figura do demônio, por isso que a figura do demônio parece muito com o deus Pan. Sim. Né? Tem as patas de cabra, para vincular a imagem do diabo aos deuses pagãos, para que os católicos não migrassem para outras religiões, porque os deuses das outras religiões seriam deuses vinculados à figura do diabo. Então, a figura do diabo ela foi se modificando, ganhando novos ares, até que, recentemente, ela virou uma figura pop. Você tem o diabo no rock, você tem o diabo, tem uma série de televisão na Netflix super famosa, que tem uma figura de um diabo puritão, elegante, e Mefistófeles mesmo, ele é uma figura diabólica diferente daquela de chifre, vermelha, de rabo. Ele é um homem educado, inteligente, culto. Né? Então, a figura do diabo ela vai sofrendo muitas modificações na história e vai mudando de região para região também. Né? Eu acho fascinante a figura do diabo. Eu acho que ela é muito mais literária, né, do que as figuras sacras. Sim, e pensando acho que nessa própria mudança da figura do diabo ao longo do tempo, né, lendo o seu livro, uma coisa que chama muito a minha atenção na leitura é toda uma discussão também sobre o trabalho artístico que o seu personagem faz ali, que ele traz. Né, pensando muito, há muitas discussões sobre justamente essa transformação da figura do diabo ao longo da história, e uma impressão que me dá é que a gente muitas vezes também tem um lugar comum de pensar a arte como algo que nos aproxima e é fortemente influenciada pelo divino. E o que o Ahriman, esse Mefistófeles que você desenha no seu livro, que você cria no seu livro, ele talvez nos faça enxergar que talvez a arte também, ela pode até se aproximar do divino, mas ela é muito devedora do diabólico também, não é? Sim, esse ponto inseta assim,
várias discussões bacanas no livro entre os dois personagens, porque o Arimã, né, vamos considerar, né, que ele seja uma figura mefistofélica, né, o que eu deixo na dúvida até o final do livro, né, e sinceramente nem eu mesmo sei se Arimã é o diabo ou não, né? Isso eu acho que fica muito por conta do leitor, né? Mas vamos dizer que se vamos considerá-lo, né, como a figura do diabo, ele tenta puxar a sardinha, vamos dizer assim, para o lado dele, né? Sim. Então, não, grandes obras de arte da humanidade foram criadas, incitadas pelo mal, né? De personagens angustiados, de personagens malvados, de pessoas ruins mesmo, né? Nós temos vários casos de grandes gênios da literatura, das artes plásticas, que eram seres humanos monstruosos e que fizeram grandes obras de arte, né? Então, há essa discussão, sim, no livro todo, ou melhor, em grande parte do livro, dele tentar vender o peixe dele e dizer que muito do que se faz em arte, muito do que se fez em arte, foi incitado pelo mal, né? Porque o grande fulcro do livro, né? Ele tenta fazer um acordo com o personagem. Ele quer que o personagem escreva um livro onde o mal vença, né? Porque o mal só é derrotado na história, o mal só perde. Olha, poxa, o mal, a gente deve muito, a humanidade deve muito ao mal, às pessoas más, né? Por mais triste que seja dizer isso, é um fato, né? Então, ele quer que o mal seja reconhecido, né? Sim, e eu acho legal porque ele tem algo de ardiloso na língua do Arimã, ali, na maneira como ele vai abordando o seu protagonista e na maneira como ele vai tentando convencer não só o protagonista, mas ele vai tentando convencer o leitor também. Eu acho que a todo momento ele tenta convencer o leitor sobre, né, a comprar esse peixe que ele está vendendo ali. É um jogo bem interessante também. Sim, com certeza. Essa foi uma das minhas intenções, porque eu acho a figura do Arimã muito mais rica, muito mais interessante, né? Muito mais gostosa de trabalhar do que a figura do protagonista, né? Então, na hora que os dois entram ali em conflito, a, a, eu sei que o protagonista ele defende o que é certo, né? Ele defende os seus valores, né? Mas a forma que o Arimã tem de defender o mal, né, é muito mais interessante. Então, eu acho que tem alguns leitores que acabam ficando simpáticos não pelo mal em si, mas Sim, simpáticos ao personagem, né? Ao sim. personagem. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a capa, sobre o projeto gráfico do livro, que vou mostrar aqui, que eu acho uma capa linda, né? Eu acho simples, eu acho que ela consegue trabalhar com poucos elementos para trazer um pouco do clima do livro, né? E acho que já trazendo desde a capa esse seu trabalho com referências também, como que ele tá à sombra de Fausto desde a capa. O, o Gabriel, isso foi muito interessante, porque o que acontece? Quando eu encontrei a Quixote e nós firmamos o contrato para lançar o livro, aí tem todo aquele processo, né, de mandar o livro, aí o pessoal faz revisão, te devolve, faz alguns comentários, você devolve. Aí eu virei e falei, na hora que chegar na capa,
nós vamos ter problema. Porque eu não vou falar nada, eu vou esperar eles, que são os profissionais, eu não vou falar nada. Mas eu tenho uma ideia, assim, de capa, né? Em momento nenhum, eu queria uma capa que tivesse uma figura do diabo, uma figura do capeta, porque não é esse o objetivo do livro, e como eu te disse, ninguém me garante que Arimã Sim. é uma figura diabólica. Ele pode ser simplesmente um homem comum que tem lá as suas paranoias e ponto. Mas quando eles me mandaram a primeira prova, a ideia da capa foi do Conrado Esteves. É ele que teve a capa, o projeto gráfico e a diagramação foi do Conrado. Na hora que eles me mandaram, isso é um frame do Fausto de Murnau. O Murnau, ele tem um filme se eu não me engano, de 1922, que é o Dr. Fausto, que é uma das principais obras do expressionismo alemão. E eu fiquei encantado com a capa. Não falei nada. Eu falei, é isso aí, ponto, tá fechado. E uma coisa que eu achei mais interessante, na hora que você abre essa orelha, aparece é como se fosse a sombra, né? É verdade. É como se tivesse uma pessoa ali à sombra ouvindo essa figura falando. Permanece escondida ali com o livro fechado, né? Exatamente, né? Então achei maravilhoso. Os caras me mandaram, eu dei o ok na mesma hora. Os caras são profissionais, né? A Quixote é uma livraria, é uma editora assim muito bacana. Elas têm uma larga experiência. As pessoas que trabalham com a Quixote são muito profissionais. Então os caras sabem o que fazem, né? Eles leram o livro, o pessoal da editora, na hora que levou para o Conrado, eles já levaram uma ideia, então o cara já deu a capa muito coerente, né? Sim. Uma outra coisa que acho que me pegou muito no seu livro, eu acho que é um dos pontos que tornam a leitura também tão fluida, é esse, por vezes, você me corrija se você não concordar, mas você parece que você brinca com com a narrativa do guia turístico um pouco, assim, você traz a ideia de um texto que apresente um percurso de pontos turísticos nessas diferentes cidades europeias, e a gente vai fazendo esse guia junto com o seu personagem, assim, né? Saindo de Portugal, indo para Espanha, indo para Itália, e a maneira como o personagem ele descreve esses monumentos, esses castelos, essas construções medievais, as obras de arte e os museus que ele visita, ele faz uma descrição muito vívida, né? Por diversos momentos você sente como se você estivesse... Eu acho que ele é tão detalhista nessas descrições que você consegue enxergar, né? Você consegue imaginar muitas coisas mesmo sem ter todas as referências, né? Mesmo sem nunca ter visitado ou visto fotografias. Como que foi construído essa espécie de guia turístico que o seu protagonista nos brinda no romance? É interessante que quando eu terminei a primeira versão do livro, digitado ainda, eu dei para um amigo meu ler, que é jornalista, e para a pessoa que também fez a primeira revisão, que também foi professora de letras, eu entreguei, foram as duas primeiras pessoas que leram o livro. Eu tinha dois grandes medos nessas primeiras versões. Eu virei e falei, deixa eu te falar, essa coisa do guia turístico, essa coisa não ficou muito guia turístico, não? Aí eles falaram, não, de jeito nenhum, a coisa está muito bem colocada,
ficou realmente como um pano de fundo, faz uma coerência, tem uma coerência com a história e tal. E a outra foi o final do embate dos dois personagens, né, sem querer dar spoiler aqui, mas o embate dos dois personagens nos museus do Vaticano. Outra coisa que eu fiquei com medo, eu falei, pelo amor de Deus, você não está com cara de Código da Vinci, não, né? Aí o pessoal falou, não, porque a coisa vai sendo levada de uma forma natural para aquele desfecho, né? Eu falei, então tá. Aí depois outras pessoas leram, recebi críticas bacanas, o Estado de Minas fez um caderno inteiro no Pensar, elogiando o livro. E essa questão foi a seguinte, eu tinha ideia, eu sabia a história que eu queria contar, mas eu não tinha o cenário, eu não tinha a ambientação. Aí o que eu fiz? Eu peguei um roteiro de viagem que eu fiz há muitos anos atrás, que quase todas as viagens que eu faço para fora do país, eu faço um diário de viagem. Eu peguei esse diário e falei, eu vou usar esse diário como aquele pano de fundo para que a história vá se transcorrendo nestes cenários. E foi exatamente o que eu fiz. O roteiro do livro é exatamente o roteiro dessa viagem que eu fiz, passando exatamente pelas mesmas cidades. Inclusive, alguns episódiozinhos, assim, inocentes, como quando o vendedor de vinho português briga com o personagem, que ele toma o vinho do Porto de um gole só e não oferece para... Aquilo aconteceu mesmo. Então, algumas coisinhas que estão ali, né, foram, de fato, ocorreram, né? Não vou dizer assim, quais ocorreram, quais não ocorreram, mas o livro, como eu te disse, ele teve como, vamos dizer assim, um roteiro essa viagem que eu fiz muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Não, e o que eu acho legal nesse roteiro, e o que eu brinco, né, de ter me sentido acompanhando um guia turístico assim, é porque o seu personagem, ele se dirige ao leitor. Ele muitas vezes parece nos dizer assim, se você vir para Lisboa, se você vir para Portugal, se você vir para Espanha, você tem que visitar esse lugar, você não pode deixar conhecer esse castelo, porque acho que ele vai nos aproximando tanto desses pontos, né, desses lugares que ele visita, que acho que traz uma proximidade, assim, é quase uma coisa, não perca, você precisa conhecer isso quando vier à Europa. Eu acho muito, muito interessante. Exato. Eu poderia ter colocado os personagens como habitantes, moradores daquela região, ou até ambientado em outro lugar, aqui no Brasil, mas as descrições turísticas, elas se fazem necessárias porque os dois personagens, eles são turistas. Eles estão ali turistando, né? Então, a minha preocupação foi essa linha tênue de não transformar essas observações em um guia turístico, uma coisa meio banal, Sim. sabe? Mas não deixar de apontar, virar e falar, pô, vamos, os personagens foram lá na Torre de Belém, comeram um pastelzinho de nata delicioso e contar um pouco da história, por que surge, como que surgiu o pastel de nata, né? Sem cair naquela coisa meio brega, vamos dizer assim, de livro de livro turístico, né? De pessoas que viajam e escrevem um livro sobre a sua viagem. Mas, repito, foi muito útil para mim, né? Porque serviu como roteiro e serviu como esse pano de fundo, né? Para que os personagens pudessem transitar do início ao final da narrativa. Sim.
Bom, Nelson, eu confesso que eu poderia ficar conversando com você muito mais sobre o livro, porque eu acho que o livro dá pano para manga. Assim, dá pra gente Ah, que aprofundar em ótimo. muitas coisas, assim, mas É muito a gente gentil. tá aproximando do fim. Então eu queria te perguntar se você tá com algum projeto em desenvolvimento, se anda escrevendo, se tem algo em mente, algo sendo produzido que você gostaria de compartilhar com a gente. Sim, eu tenho três projetos de livros, mas que por enquanto eles ainda não saíram da minha cabeça, eles ainda não se transformaram nem em rascunho. Mas eu já tenho ideias para uns dois outros livros, mas agora eu quero trabalhar com esse, promover esse. Por exemplo, esse livro foi lançado agora, em 2024, e ele foi lançado em setembro de 2024. Eu e a Quixote já entramos num acordo que, a partir de 2025, nós vamos começar a colocá-lo em concursos literários. Porque o que acontece, Gabriel, e isso é uma realidade, o livro foi lançado por uma editora independente aqui de Belo Horizonte. Teve uma página, 8 páginas do Caderno Pensado, Estado de Minas, na Itatiaia. Estou agora dando essa entrevista para o Sempre um Papo, mas ele não sai, ele não tem força para sair de Belo Horizonte, para sair de Minas, porque a editora não tem a capacidade de promover o livro a nível nacional. Isso só vai acontecer se o livro for classificado para algum prêmio, um grande prêmio, não necessariamente ganhar, mas pelo menos ficar entre os Sim. finalistas. Então, esse é o objetivo, ano que vem, de trabalhar esse livro, e aí, ano que vem, eu vou começar a rascunhar, a fazer um outro trabalho, né? Já tenho, como te disse, umas 2, 3 ideias, vamos ver qual vai pedir passagem primeiro. Nelson, muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado pelo seu tempo, por suas ideias, assim, foi super prazeroso poder conversar e poder aprofundar um pouquinho mais no A Sombra de Fausto com você. Ô, Gabriel, eu que te agradeço o pessoal do Sempre o Papo, sabe? A Nina, a Tereza, o Afonso. E como diz o projeto, e eu senti isso muito bem aqui pela primeira vez do lado de cá, foi um papo mesmo, né? Sim, Por isso que esse projeto ele é tão legal. Eu só gostaria de deixar aqui no finalzinho para quem quiser buscar os meus textos de crítica literária, é só digitar crítica de rodapé, que aí tem lá crítica de várias obras literárias, onde eu tento resgatar essa crítica, que ao mesmo tempo que ela busca ser uma crítica aprofundada na obra, ela não cai para o lado da crítica acadêmica, da crítica chata, ela tenta ser uma crítica que se aproxima do leitor comum. sim. Então, muitíssimo obrigado, meu querido. E A Sombra de Fausto nas livrarias. E muito obrigado, Nelson. E para você que nos assistiu, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.